Olá, seja muito bem-vinda ao novo estúdio da Code Academy. Agora, com áudio fantástico e um chroma key incrível, direto do CRIT, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFJF. Então, meus amigos, para estrear essa nova fase, esse novo estúdio, nós vamos recriar juntos o Google, o site mais acessado do mundo. Vamos lá! Olha aqui, o Google. O que é o Google? O Google é uma cópia do Google, né? Eu não quero tomar processo, então a gente tira o G, põe o C e finge que é algo original. É algo original. Inclusive, vou te ensinar a fazer a sua versão do Google ainda na aula de hoje, tá? Você vai poder alterar esse nome para o nome que você quiser. Essa é a graça do front-end, né? Você fazer aquilo que você quiser visualmente. Então, olha lá, a gente tem ali uma logomarca do Google, tem a entrada de texto. Essa entrada de texto tem ali um ícone de lupa e um microfone e dois botões. À sua esquerda, à sua direita aqui em cima, nós temos a parte inicial. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Olha lá. Nós temos dois textos, o texto Gmail, o texto Imagens. Nós temos ali um ícone, né, que é um ícone com vários pontinhos, e a logomarca da Codinha representando o usuário que está logado. Então nós vamos dividir essa área aqui em três pedaços. Vamos dar uma olhada? Vou abrir aqui pra gente, ó. Tá aqui então a parte de cima na div nave. O que a gente vai colocar na nossa navbar? Nós vamos colocar ali os dois textos Gmail e imagens. Nós vamos colocar ali aquele ícone e a foto do perfil do usuário. Na parte Google, né, na div com a classe Google, nós vamos colocar apenas a logomarca. Na div com a classe Search, essa div vai ter duas outras divs internas. A primeira div interna vai ser a div Input, que vai ter ali a entrada de dados e os dois ícones, e a segunda div interna, recebendo ali a classe Buttons, vai ter ali os nossos dois botões, ok? Então vamos lá para o nosso Sublime Text e começar a programar isso aqui. Eu vou abrir então a nossa tela de programação. Na tela de programação você vai dar aí um Ctrl N para criar um novo arquivo, Ctrl S para salvar, e vai salvar esse arquivo aí no seu computador como index.html, ok? Vou colocar aqui index.html. Salvar. Então tá salvo aqui já como index.html. E o HTML inicial que a gente vai utilizar aqui vai ser um HTML pré-pronto que eu deixei para você nos materiais dessa aula. Onde que estão os materiais dessa aula? Acesse o link que está disponível para você. Se você está assistindo no site, o link está em cima, ok? Esses aqui são os materiais que eu deixei para você. Tem aí o index.html com arquivo inicial do HTML. Tem aí um style.css com o CSS todo pronto. E tem aí uma pasta imagens. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos começar baixando essas quatro imagens aqui, uma por uma. Baixar o dots, favicon.ico, google.png e o logomarca.png. Prontinho. O que você vai fazer agora? Você vai pegar todas essas logomarcas e colocar dentro de uma pasta. Coloca todas elas dentro de uma pasta chamada imagens. Vamos fazer isso junto? Eu tenho aqui no meu computador a pasta aula Google. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar com o botão direito, novo, pasta. Vou criar aqui uma pasta chamada imagens. Dentro dessa pasta chamada imagens, eu vou colar essas quatro fotos ali que a gente baixou, beleza? Deixa eu colocar aqui como ícone maior para a gente conseguir ver direitinho. Então tem ali dots, favicon, Google e logomarca. Colocamos essas quatro imagens dentro da pasta imagens, que está aqui na pasta que a gente está utilizando para essa aula. Tem aqui também o nosso arquivo index.html que ainda está em branco. Beleza, voltando aqui para a programação. Na parte da programação, eu vou lá nos materiais da aula. Vou vir aqui. Tem um index.html aí para você. Você vai pegar esse index.html e vai copiar ele todinho. Todo o código que está nele a gente vai utilizar. Então, copia ele todo aqui. Ctrl C. Vai lá no seu Sublime Text e dá um Ctrl V. O que tem nesse arquivo? A gente começa ali na parte da head, colocando os caracteres padrão, os caracteres meta. Depois a gente coloca aqui a responsividade padrão,
onde a largura do site vai se adequar à largura do dispositivo. Na sequência, a gente conecta aqui no nosso HTML uma folha de estilo chamada style.css. Não existe essa folha de estilo até agora. Vamos criar Ctrl N de novo, Ctrl S de salvar, e aí você vai escrever aí style.css. Style.css. Você tem que salvar na mesma pasta que está o seu arquivo HTML, senão ele não vai encontrar. Style.css. Salvei aqui. Belezinha. Então, olha lá. Voltando aqui. Eu vou usar esse link aqui para colocar um favicon. Favicon é aquela logomarca do site que fica na guia do navegador, tá bom? Nós vamos colocar o favicon do Google. Qual que é o favicon do Google? Esse favicon que a gente colocou lá na pasta com os materiais da aula. Cadê? Tá aqui, ó, imagens, esse aqui, favicon. Tá vendo? Tem a logomarca do Google ali, toda coloridinha. Na sequência, nós vamos colocar ali uma conexão com a biblioteca de ícones do Google, que a gente vai utilizar daqui a pouco para pegar aquele microfone e aquela lupa que são usadas lá na entrada de dados, tá? Belezinha, e por fim tem ali o título da página, que a gente escreveu Google. Tudo que é renderizado fica aqui dentro de Bari. Então, nós vamos começar a programar aqui dentro da Bari. Qual que é a primeira coisa que a gente vai colocar ali? Eu vou começar construindo a nossa nave. Né? Que nave é essa? Vai ser uma tag em que a gente usa para organizar os links que ficam no topo da página. Então, olha lá. Eu vou abrir aqui uma tag nave. Então, tag nave, eu consigo organizar os links que ficam no topo da página. Essa nave, ela vai receber uma classe chamada navbar, que daqui a pouco a gente vai utilizar lá no CSS. Navbar, beleza? Vamos abrir aqui, 1, 2, 3, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para você. Beleza. Na sequência, eu vou começar a colocar as coisas aqui dentro. O que eu tenho que colocar aqui dentro? Eu tenho que colocar 2 textos e 2 fotos. Eu vou colocar esses 2 textos como 2 itens de uma lista não ordenada. Uma lista não ordenada, unordered list, não ordenada. Então vamos lá. A gente já viu essas tags aí lá na aula de HTML. Então eu vou usar uma tag UL para criar a lista não ordenada. E essa lista não ordenada vai ter 2 elementos. O primeiro elemento, que é um LI, dentro desse LI eu vou colocar uma tag A, que é uma tag de link. Esse link não vai levar para lugar nenhum. Então, vou colocar o href recebendo aqui, aspas duplas, aspas duplas. Esse primeiro link aqui, o texto dele é Gmail. A gente colocou, então, uma lista não ordenada. O primeiro elemento da lista é um link com o texto Gmail. Pode copiar essa linha toda aqui, Ctrl C, Ctrl V. No de baixo aqui a gente vai tirar o Gmail e vai escrever imagens, ok? Então já temos ali os nossos 2 links numa lista não ordenada. Uma lista não ordenada é aquela lista que fica com um pontinho na frente. Vamos dar uma olhada? Ela não é ordenada porque ela não está numerada. Então olha lá, ó. Aqui. Então temos Gmail e imagens, 2 links que são 2 objetos de uma lista não ordenada. Tá tudo ali. E isso sem formatação nenhuma, né? Então ficou ali apenas 2 coisas jogadas na tela de qualquer jeito. Beleza. Voltando para a programação, o que mais que a gente tem que colocar aí? Nós temos que colocar 2 fotos. Como é que a gente vai colocar essas 2 fotos? Essas 2 fotos vão ser colocadas dentro de uma div com a classe imagens. E são fotos que, se a gente clicar, elas têm que levar para algum lugar. Então, quando eu quero que uma imagem me leve para algum lugar, essa imagem tem que estar dentro de uma tag de link, porque é o link que nos leva de um lugar para outro. Então, olha a ideia aqui. Fechou a lista não ordenada, eu vou abrir a div. Essa div aqui vai receber a classe imagens. Eu vou abrir aqui então essa div com a classe imagens e vou colocar uma tag A. Essa tag A é um link que não leva para lugar algum, então href recebe vazio. E aqui dentro desse href a gente coloca hashtag, né? Só para não ficar vazio então. Hashtag. Entre a abertura e o fechamento da tag a tag de link, eu vou abrir aqui a nossa tag img. Nessa tag img a gente vai de fato carregar a imagem. Então img
É uma tag de fechamento automático, então ela tem a barrinha ali para a direita logo na tag de abertura. Como é que eu vou carregar a imagem? Eu vou colocar src recebe. Onde que está a imagem que eu quero carregar? Que é a imagem dots.png. A imagem dots.png está ali dentro da pasta imagens. Então tem que colocar o caminho completo. Imagens barra dots.png. E depois a gente vai colocar um atributo alt vazio. O atributo alt ele é utilizado para ser o texto que vai aparecer caso a imagem não consiga ser carregada. Mas não precisa se preocupar em colocar um texto aqui não. É só importante lembrar que o alt existe. Pode copiar essa linha aqui. No de baixo aqui eu vou alterar, em vez de ser dots.png, vai ser logomarca.png, para a gente pegar a segunda imagem. Logomarca.png, tá? Belezinha. Vamos ver como é que ficou isso aqui? Olha lá. Temos então Gmail imagens naquela lista não ordenada que a gente já tinha. Nós temos ali o Dots totalmente desorganizado, enorme na tela. E nós temos ali a nossa logomarca da Codecademy também enorme na tela, tá? Tudo certinho aqui. O que mais que a gente tem que fazer? Temos agora que configurar esses caras com o CSS. E como é que a gente faz isso? Olha, o CSS, ele tem coisa pra caramba. Então, acho que não faria muito sentido se a gente ficasse escrevendo cada uma das coisinhas do CSS. É muito mais interessante se a gente pegar o CSS pronto, colar ele aqui e eu explicar cada coisa. Inclusive, vou deixar ele todo comentado aí pra você, beleza? Então, vamos lá. Lá na sua pasta de materiais, tem aqui, ó, um CSS pronto. Então nós vamos pegar essas classes aqui, eu vou comentar cada uma delas com você. E a gente vai colando lá. Vamos pegar o primeiro trechinho aqui então. Eu vou mostrar como é que eu pego o primeiro trechinho, depois os outros eu já vou colar direto. Então vou pegar aqui o primeiro trechinho, ó, selecionei toda a área, Ctrl C. E vou lá na programação para a gente colar nesse segundo arquivo aqui, ó, style.css. Vamos colar ele aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu coloco esse asterisco, quer dizer que eu estou pegando todos os elementos e aplicando essas condições aqui a todos os elementos. Eu estou zerando a margem, ou seja, a distância do elemento às bordas, dos elementos, todos os elementos, às bordas, e eu estou zerando o padding, ou seja, eu estou zerando aqui a distância de um elemento mais interno de um elemento mais externo. Eu estou grudando todo mundo. Mas por que eu estou fazendo isso? Estou zerando todas as margens para que a gente possa colocar as margens corretas de cada elemento. Os elementos não vão ter todas as mesmas margens e os mesmos paddings. Então é legal que a gente possa... Nossa, falei padding no plural. Isso nem existe. Mas é legal que a gente possa zerar todo mundo, deixar todo mundo em zero e depois cada elemento vai receber a sua margem e o seu padding. Beleza? É muito mais prático fazer assim. E aqui no box size eu estou falando o seguinte. Como eu vou considerar o tamanho desse elemento? O tamanho do elemento vai ser o tamanho que ele tem, mais uma borda. Então, se eu tenho lá um quadradinho 20 por 20 e eu aplicar uma borda de 2 centímetros em todos os lados, esse quadradinho 20 por 20 não é mais 20 por 20 não, é 22 por 22. Porque tem o tamanho dele mais a borda, os dois contam, tá? Font Family, eu vou usar a fonte Arial mesmo. Se de tudo a gente não tiver a fonte Arial, pode ser a fonte sans serif, que vai ficar aqui como segunda opção. Eu vou então pegar lá o segundo trecho, que vai ser o body. Nesse body que eu estou falando que o nosso site pode ocupar 100% da largura da página, ok? Mais uma classe. Agora eu vou pegar ali a nossa navbar. Nossa navbar é a classe que contém ali os nossos textos e as nossas imagens, né? Dois textos e duas imagens. Eu estou falando que essa navbar pode ocupar 100% da largura da página, ou seja, na horizontal, mas na altura ela só pode ter uma altura de 60 pixels. E ela vai ter um padding de 5 pixels aplicado em todos os seus lados. Então vai ter uma distânciazinha de 5 pixels em cima, embaixo, à direita e à esquerda. E nós temos aqui a posição relativa dos elementos. Ou seja, se a gente rolar a página, os elementos vão rolar junto. Mas, navbar UL. Agora a gente está configurando aqui a nossa lista não ordenada. Nessa lista não ordenada, eu quero que eu tenha ali o texto Gmail e à direita do texto Gmail eu quero o texto imagens. Se eu quero dois elementos, um à direita do outro, eu quero que esses elementos estejam num campo, no espaço flexível. Tá? Então, quando eu quero uma coisa ao lado da outra, essas duas coisas têm que estar num lugar flexível.
E esses dois elementos estarão numa lista não ordenada que é flexível. Então essa lista ela fica 100 pixels, né, do canto direito da tela e a linha de altura dessa lista não ordenada tem 30 pixels. Agora eu vou pegar mais uma classe aqui que é muito mais específica e essa classe fala sobre cada elemento. Então cada elemento vai receber um list style como known. O que seria isso? Eu estou tirando aquela bolinha. Sabe aquela bolinha que ficou ali da lista não ordenada? Então quando a gente coloca ali um list style known, a gente tira aquela bolinha. Eu estou aplicando uma margem automática em cima e embaixo e de 0 pixels à direita e à esquerda. Ué, mas se eu vou ter uma margem de 0 pixels à direita e à esquerda desses elementos, eu vou ter lá Gmail e imagens grudados, né? Esses dois Cs vão estar grudados, não vão não, porque olha lá, a margem direita, o espaço que vai separar o elemento texto Gmail e o elemento texto imagens, o espacinho que vai estar ali logo à direita do Gmail vai ser de 12 pixels. Então eu vou ter lá Gmail 12 pixels, imagens 12 pixels e aí o primeiro ícone, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que já deu isso aqui. Ctrl S. Dá uma olhadinha na nossa tela de resultado. Então já tenho ali, ó, Gmail e imagens separados aqui por 12 pixels. Se eu retirasse aquele trecho, vou tirar o trecho aqui rapidinho. Olha o que aconteceria. Eles ficariam grudados, ok? Agora colocando o trecho novamente, dos 12 pixels, eles voltam a ficar separados por 12 pixels, ok? Deixa eu tirar esse zoom aqui. Que a gente já vai conseguir ver que eles estão tentando ir para a direita. Eles só não conseguiram ir para a direita ainda porque tem essas imagens aqui atrapalhando, né? O Dots até sumiu aqui. Cadê o Dots? Está aqui. Vamos continuar configurando aqui essa brincadeira. Vamos lá, tá bem desorganizado ainda. Na sequência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar ali navbar ULLIA. O que é isso? Olha aqui no Sublime. Eu vou tirar aquele aspecto de link, que o nosso Gmail e a nossa imagem está escrito ali como se fossem links. Tá? Eles estão roxos e eles têm um sublinhado embaixo. Então a gente vai tirar. Eu vou colocar Text Decoration None para tirar esse sublinhado. Eu vou colocar, em vez de roxo, a fonte vai ser preta e o tamanho da fonte vai ser de 12 pixels. Então eu vou ter ali, sem decoração no texto, a cor preta e a fonte vai ter 12 pixels. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu salvar primeiro. Vamos lá no resultado. Ó. Tá vendo? Foi. Mais coisas aqui. Mais uma classe aqui. Vamos pegar então. A gente pegou navbar, U, L, I, A. Agora eu vou pegar a mesma classe com as mesmas referências, mas com a propriedade hover. O que é essa propriedade hover? Essa propriedade hover define o que vai acontecer quando a gente passar o mouse em cima daquele objeto que está sendo referenciado. O objeto que está sendo referenciado aqui são os dois textos, né? Os dois textos que são feitos por tags A, tags de link, que estão dentro de uma lista não ordenada como elementos, beleza? Então vamos salvar isso aqui e vamos ver como é que tá a cara disso, o que faz de fato, né, esse hover. Então olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, bem grandinho. Tá dando pra ver aqui, a logo não cortou? Ótimo. Ó, quando eu passar o mouse então em cima de Gmail ou imagens, olha o que tá criando aqui. Tá criando o sublinhado. Tá vendo? Isso aqui é o hover. Vai definir o que acontece quando eu passo o mouse. Como é que a gente colocou um sublinhado aqui? Olha lá na programação. Quando eu passar o mouse, ou seja, quando o hover estiver ativo, o que vai acontecer? Text decoration recebe underline. Ou seja, um underline vai ser colocado na decoração desse texto apenas quando eu tiver com o mouse em cima dele, ok? Próximo. Mais uma classe aqui. Vamos configurar agora navbar imagens. Em navbar imagens, o que a gente tem ali? A gente tem uma caixa que está com as duas imagens. Essa caixa vai ser um espaço flexível. Por quê? Eu tenho que ter a imagem dos pontinhos e à direita da imagem dos pontinhos eu quero a imagem da Kodi.
Então uma imagem vai ficar à direita da outra, e essas duas imagens têm que estar num espaço flexível. Essa caixa vai ter uma altura de 30 pixels, vai estar totalmente à direita da página e vai ter uma posição absoluta, ou seja, vai ter uma posição fixa, independente da tela que eu estiver rodando. Isso aqui sempre vai estar no mesmo lugar, ali 100% à direita, exceto por uma borda de 10 pixels. Então eu vou jogar completamente à direita, colei na parte direita, conto 10 pixels e jogo um pouquinho para a esquerda, tá? Então vai ser 10 pixels de diferença para a borda direita da página, em posição absoluta. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui o trecho, olha aqui, ó. Já está aqui, como as imagens estão bem grandes ainda lá, não dá pra gente ver direito, mas a gente vê que as imagens estão tentando ficar à direita, porque a gente colocou o flow to right, que joga essas imagens ali para a direita. Vamos seguir. Agora, eu quero pegar mais uma classe aqui. Essa classe que eu vou pegar vai configurar os links, a tag A, que estão aí encapsulando as imagens. Então, olha lá, esses links, ou seja, essas imagens, né, essa caixa com as imagens. Se lá em cima a gente separava os textos por uma distância de 12 pixels, aqui a gente vai separar as imagens por uma distância de 15 pixels. Então, vou colocar uma imagem, 15 pixels. Uma imagem, 15 pixels. Ok? Essas imagens vão estar alinhadas ao centro e as duas juntas vão estar alinhadas ao centro da caixa imagens. Ou seja, eu estou pegando as imagens, alinhando ao centro, corta a caixa no meio, corta essa div imagens ao meio. Na parte direita, a logo da Codita no meio da caixa. Na parte esquerda, a logo da Codita no meio da caixa. E se eu pego essas duas mini caixas que estão dentro da caixa, né, da divisão imagens, elas estão alinhadas ao centro da caixa maior, ok? Então, Justify Content Center. E, novamente, vão ser itens flexíveis. Mais uma. Agora sim, eu estou configurando as imagens de fato. Então, olha só, estou configurando a tag MG, que está dentro de link, que está dentro de imagens, que está dentro de navbar. Eu vou tratar essas imagens como blocos. Por que eu quero tratar as imagens como bloco? Eu quero tratar essas imagens aqui como bloco porque quando eu diminuir um bloco, quando eu diminuir, por exemplo, a largura de uma imagem, a altura diminui junto. Então é legal a gente fazer isso para que as imagens não fiquem esticadas de alguma forma ou prensadas de alguma forma. Ok? Então a gente vai sempre tratar essas imagens como bloco. Depois, a altura dessa caixa que vai conter cada imagem vai ser de 30 pixels, ou seja, vai ser um bloco 30 por 30. Ali eu estou colocando uma margem automática em cima e embaixo, zero à direita e à esquerda, ok? E o line height, ou seja, a linha de altura dessas caixas, para a gente conseguir organizar essas imagens, ali normalmente uma não muito abaixo da outra, mas as duas muito centralizadas, a gente define ali o line height delas como 60 pixels. Isso aí é você ir testando e ver o que fica bom, né? Porque são imagens de tamanhos bem diferentes. E eu vou colocar aqui a última classe antes da gente testar, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui. Isso aqui é um pouco diferente, ó. Eu vou fazer uma referência àquela imagem dots, porque ela ficou um pouquinho fora do lugar. Então eu fiz uma pequena gambiarra ali usando o nthchild, tá? Dá uma lida aí na documentação do CSS. Essa é uma propriedade bem legal para você ajustar uma coisa em relação à outra, ok? Aqui eu estou basicamente ajustando a altura em 15 pixels e a opacidade dessa imagem estou colocando em 60%, tá? 0,6, 60%. Se fosse 1, era 100% de opacidade. Vamos salvar aqui e ver como ficou ali. Olha lá, ó, resulta. Vamos olhar aqui a nossa tela. Prontinho. Ó, deixa eu dar até um zoom aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu trazer isso um pouquinho mais para cá. Olha lá. Então eu tenho ali Gmail imagens, os nossos pontinhos ali que ficaram um pouquinho mais transparentes que a logomarca da Kodi. Eu tenho essa logomarca da Kodi em relação para os pontinhos ali, uma distância de 15 pixels e dos dois cestos uma distância de 12 pixels entre eles, tá? Com a nave configurada, vamos então para a próxima divisão da tela, que é a divisão chamada de Google. Vamos lá. Na divisão Google, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar apenas a logomarca do Google. Então é uma divisão bem mais fácil a gente trabalhar. Vamos voltar aqui para a tela de programação. Olha lá. Eu vou então criar aqui uma divisão. Assim que a gente fechar a nave, ó, divisão. Essa divisão aqui vai receber a classe Google. E eu basicamente vou colocar uma tag IMG aqui dentro. Ok? SRC recebe imagens barra
google.png. Fechou aqui aspas duplas, alt recebe aspas duplas, apenas para a gente lembrar que existe o atributo alt, mas não precisa colocar nada ali. Então, criei uma divisão chamada Google e colocamos imagem ali dentro. Ctrl S. Vamos ver ali o que virou isso aqui. Tá aqui o nosso Google, completamente desorganizado, jogado aí à esquerda na tela. Agora a gente tem que arrumar esse cara. Como? CSS. Então vamos para o CSS aí dessa segunda parte. Vai ser um CSS bem tranquilinho, apenas ali de ajustar a posição. Então olha lá, vou até pegar as duas classes ali de uma vez, para a gente conversar de uma forma mais centrada. Então copia aí parte 3 e joga aqui em style.css. Olha lá, eu tenho o ponto Google. O ponto Google está ajustando o quê? Está ajustando o espaço que vai ficar a imagem. Não estou ajustando a imagem, estou ajustando a div. Então essa div com a imagem vai ter uma distância de 5 pixels com relação a quem está em cima dela. Tá? Então vai ter ali a nave, 5 pixels, Google. Depois, ela vai ocupar 100% da largura da tela. E aqui eu estou configurando de fato a imagem do Google. Essa imagem do Google vai ter ali uma altura de 92 pixels, sendo tratada como bloco. Se ela tem uma altura de 92 pixels, eu estou reduzindo a altura e eu estou reduzindo o bloco todo. Então eu também estou reduzindo a largura de forma proporcional. Um line height ali de 91 pixels para a gente conseguir centralizar melhor. Margem 0 em cima e embaixo. Alto, direita e esquerda. Ctrl S. Vamos dar uma olhadinha como ficou ali. Olha lá. Prontinho. Beleza? Centralizamos tudo. Aqui eu estou usando o zoom ainda. Deixar com zoom para ficar bem grande aqui para a gente ver tudo, tá? Próxima divisão. Essa foi bem fácil, hein? Próxima divisão, eu vou ter a parte de pesquisa, de fato, né? Que vai conter a parte input, que vai ter a entrada de dados, e os dois botões, que vão ser a parte buttons. Vamos lá. Vamos começar criando aqui a div maior, né? Que vai ficar do lado de fora ali. Essa div maior, ela recebe a classe search, pesquisa, tá? E aqui dentro da search a gente vai criar a div que recebe aqui a classe input, tá? Input da entrada do dado. Então vamos lá, vou colocar aqui o input, classe recebe input. O que tem nesse input? Eu tenho ali o ícone de pesquisa, a entrada de texto de fato, que é uma tag input, sem fechamento manual, e uma tag i com o microfone. Então, ícone pesquisa, entrada, ícone microfone. Vamos lá, como é que eu coloco um ícone? Tag i. Primeiro ícone aqui vai ser o ícone de pesquisa. Vou aplicar aqui class fa search, ok? Para a gente poder pegar ali o ícone de pesquisa. Depois, vou colocar aqui uma input. Nessa input eu vou colocar aqui que o tipo de dado esperado é um texto. Depois, uma tag i, essa tag i, fa microfone. Com o microfonezinho ali de pesquisa por voz. Ctrl S, vamos ver como é que ficou isso aqui. Já está aqui então, nosso ícone de pesquisa, entrada de texto e o ícone do microfone. Beleza. Vamos então configurar esses caras com o CSS. Vamos voltar aqui para a programação. Eu estou ali na parte 4, lá no arquivo CSS. Deixa eu piscar a tela para você ver direitinho onde que é. Aqui, ó, parte 4. Vou pegar o primeiro trechinho ali. Style.css, parte 4. Esse primeiro trechinho eu estou configurando a div maior. Essa div maior, ela pela primeira vez não vai ocupar 100% da tela, na largura. Ela vai ocupar 550 pixels. E de altura, ela só vai poder ter 45 pixels, sendo tratada como um bloco, margem de 0 em cima e embaixo, automática, direita e esquerda. E eu vou ter a logomarca do Google, 25 pixels de espaço e a minha barrinha de pesquisa. Porque olha lá, eu vou ter uma margem no topo de 25 pixels. Então, 25 pixels com relação a quem está em cima de distância. Mais.
Eu estou falando aqui que só a parte input, né, essa div input que a gente criou, não é a tag input. Você vê que tem um ponto ali que eu estou referenciando uma classe, não é a tag. Essa tag input vai ter uma altura de 45 pixels e uma posição relativa, ou seja, dependendo de onde você executar isso aqui, essa tag input vai para vários lugares diferentes. Ela pode ir mais para baixo, mais para cima, dependendo da tela, porque a posição dela não é fixa, é relativa, de acordo com o tipo aí da sua tela. Vamos lá. Agora, de fato, eu vou falar da tag input, que está dentro da div input, que está dentro da div search. Essa barra de pesquisa vai ocupar 100% do espaço que ela puder ocupar. Vai ser tratada como bloco, margem de zero em cima e embaixo, automática, direita e esquerda aí nas horizontais. Altura de 45 pixels vai ser bem grande. Bordas arredondadas em 24 pixels, sem contorno colorido e com uma borda sólida. Eu ainda estou aplicando aqui um padding de 45 pixels à direita e à esquerda, tá? Para não ficar totalmente grudado ali nas bordas da div. E o que você escrever dentro da barra de pesquisa vai ter 15 pixels. Ctrl S, vamos dar uma olhadinha. Já cresceu aqui, tá vendo? Tá nesse espaço todinho aqui. Tá ficando bonita, tá ficando bonita. Vamos lá. Mais coisas agora. Vou pegar essa propriedade Hoover aqui, que é o seguinte. Quando a gente passar o mouse em cima dessa entrada de texto, eu vou ter uma sombra sendo gerada, indicando que ela está sendo ali selecionada, ok? É apenas isso. Olha lá o resultado. Ó, gerou aqui pra gente uma sombra, tá vendo? Excelente. Vamos lá. Agora, eu vou configurar o ícone de pesquisa e o ícone do microfone. Eles vão ter a mesma configuração. Vou até pegar essas duas classes aqui, ó. O ícone de pesquisa, o ícone da lupa, ele vai receber um tamanho de 15 pixels. Ícones são configurados igual como se fosse um texto, porque ele é um caractere. Ele vai ter a posição absoluta, tá? Ele vai estar a 17 pixels da borda esquerda, então ele vai estar totalmente à esquerda da div, exceto por 17 pixels, tá? E vai estar a 16 pixels do topo e vai ter aquela cor cinza ali. Depois, o que a gente coloca ali no cursor pointer? Quando você colocar o mouse em cima dele, o mouse vai virar aquela mãozinha. E aqui no microfone vai ser a mesma coisa. A diferença é que o ícone de pesquisa ele está à esquerda, né? 17 pixels da borda esquerda. O ícone do microfone ele está a 17 pixels da borda direita, ok? Então prestar atenção nisso aí. Mas tem o mesmo tamanho, está na mesma altura aqui, 16 pixels, também em posição absoluta. E botou o mouse, mãozinha. Salvei aqui. Então já está ali, ó, tá vendo? Tem aqui meu ícone de pesquisa, botei o mouse aqui, virou uma mãozinha. Tem ali o ícone do microfone, botei o mouse, virou uma mãozinha. Tem aquela sombra que a gente já tinha feito. O que está faltando agora são apenas o quê? Os botões, não é verdade? Vamos fazê-los, vamos lá, nossos dois botões. Para criar esses botões, eu vou colocar um novo espaço aqui, uma nova divisão na nossa tela. Nessa nova divisão, que vai ficar dentro aqui de Search, eu vou aplicar ali a classe Buttons. Class Buttons. Abrir aqui, vamos lá. Não tem mistério, são dois botões, tá? Como é que a gente faz dois botões? Com as tags button. Essas tags button vão ser recheadas de links, tá? Então olha lá. Button. Vou abrir aqui dentro uma tag A, uma tag de link. Vamos colocar aqui no cabeçalho do link. href recebe hashtag pesquisa Google. O pesquisa Google é o texto do botão, né? Copiar esse trechinho aqui. E o de baixo vai ser estou com sorte. Que é quando você clica ali e quer cair no primeiro site que aparecer. Tá. Criamos então dois botões. O botão de cima vai ter um link que não manda para lugar nenhum, né?
E o texto do link de cima vai ser pesquisa Google. O texto do link de baixo vai ser estou com sorte. Vamos lá. Como é que a gente vai configurar esses caras agora no CSS? Olha como é que eles estão feios ali, ó. Estão aqui de qualquer jeito, grudados ali. Vamos arrumar isso. Então, parte 5 agora, Search Buttons. Vamos pegar a primeira classe aqui, ponto .buttons. Esse espaço aqui, ponto .buttons, né, é aquela div que a gente criou para colocar os botões. Então, não confundir com a tag button. Tá? Ó, eu estou tratando esse espaço como um bloco, alinhando tudo que está nele ao centro e colocando uma distância desses botões com relação à barra de pesquisa de 20 pixels. Então, olha lá a diferença que já vai dar. Ó, alinhei todo mundo ao centro e coloquei uma distância de 20 pixels com relação à barra de pesquisa. Já começou a ficar bom aí. Mais uma classe. Vou pegar essa aqui, ó, buttons, button. Agora a gente está configurando cada botão em separado. Olha lá. Vou jogar aqui no CSS. Esses botões vão ter uma largura mínima de 54 pixels, ou seja, se eu diminuir tanto a tela, de uma forma que eu não consiga mais diminuir os botões, vai ficar um embaixo do outro. Aí sim vai desrespeitar a parte ali que é flexível. A altura de cada botão vai ser de 35 pixels, padding de 0 em cima e embaixo e 16 pixels nas bordas dos botões, margem de 11 pixels em cima e embaixo, 4 pixels direita e esquerda. Não vai ter borda colorida, olha lá, botão sem borda colorida, mas vai ter uma cor de fundo que a gente vai colocar essa cor aqui. Ctrl S para salvar. Vamos dar uma olhadinha lá. Já começou a ficar bonito. Tá vendo? A cor de fundo é bem clarinha, ali é um cinza muito clarinho. A gente tem agora que colocar aqui um hover, né, para ficar bonito quando a gente passar o mouse em cima e tirar esse aspecto de link que eles estão nessa coisa roxa com sublinhado. Vamos tirar isso aqui. Então vou pegar aqui o buttons, button hover, que é a penúltima classe que está aqui pra gente. O que acontece então quando eu passo o mouse em cima de um desses botões? Eu vou criar uma borda colorida de 1 pixel, eu vou arredondar o botão e criar uma sombra. Ou seja, criei uma borda colorida, arredondei os cantos do botão em 4 pixels, é pouquinha coisa. E vou criar uma sombra atrás desses botões. Salva aí, vamos lá ver como é que vai ser essa reação. Uma reação bem forte, né? São 3 coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Ó, tá vendo? E olha uma coisa legal. Quando a gente passa o mouse no botão da esquerda, por exemplo, o botão da direita vai mais para a direita. Quando eu passo o mouse no botão da direita, o botão da esquerda vai mais para a esquerda. Por quê? Lembra que a gente colocou aquela propriedade lá que era para considerar que o tamanho das coisas soma a borda? Eles não tinham borda, aqui eles não têm borda colorida. Mas quando a gente passa o mouse, uma borda colorida é criada em cima deles, ou seja, eles aumentam. Se ele aumenta, ele tem que se centralizar nesse novo tamanho que ele aumentou. Então ele dá uma deslocadinha, ele dá um pulinho, tá vendo? Eu coloquei essa propriedade, isso não é um erro, tá? Isso aqui é para justamente você ver o que que é aquela propriedade border box. A gente colocou lá no comecinho e como é que isso interfere aqui. E por fim aqui vamos pegar o link, né? Vamos tirar esse aspecto de link dos botões e deixar esse texto ali limpinho. Vamos lá. Eu vou colocar então aqui que eu não vou ter mais o sublinhado, né? Text Decoration None. E a cor do texto não vai ser mais roxa, vai ser preta. Então olha aqui. Tirei aqui o zoom para a gente poder ver direitinho. Vamos lá. Os dois botões estão aqui, a gente passa então o mouse em cima e ele gera uma bordinha. Uma coisa muito interessante, olha lá. Quando a gente passa o mouse, por exemplo, em cima da parte esquerda, olha, a parte direita dá um pulinho para a direita, tá vendo? Se você passar aqui o mouse em cima da parte direita, a parte esquerda dá um pulinho. Por quê? Porque o botão aumentou de tamanho, porque a gente criou uma borda com a propriedade hover. E aí o botão aumentou de tamanho e teve que se reposicionar, se recentralizar com aquele novo tamanho. Então ele empurra o vizinho dele um pouquinho para o canto que ele cresceu, tá? Essa é aquela propriedade border box, lembra? Que a gente começou, que a gente colocou lá no comecinho da aula, em que eu vou considerar não só o tamanho do objeto, mas o tamanho da borda do objeto, como sendo o tamanho real dele. Então, ó, bem parecido. Google e o Google. O que muda aqui de um para o outro são as margens, né? Você pode fazer como dever de casa aí, aproximar mais essas margens aqui no cantinho, tá vendo? O Google é mais espaçado que o nosso, bem mais espaçado. E você pode também aumentar essa logomarca aqui do Google, beleza?
Mas uma coisa legal que você pode fazer é o seguinte, ó. Google Logo Generator. Você pode vir nesse site aqui, ó, festsite.com. E você pode criar sua própria versão do Google, né? Sua própria versão aqui do logo do Google. Google. Aí você salva aqui, coloca lá naquela pasta de imagens e carrega no seu arquivo, belezinha? Então, meus parabéns por mais essa prática completa, mais uma prática front-end aí finalizadinha para você. Carrega aí a logomarca, põe o seu nome, dá uma melhorada no Google, ajusta as margens, vai ampliando os projetos, né? É muito importante que você pegue essas práticas e vá ampliando, vai colocando mais coisa. Assim você vai maximizar, né? Vai otimizar o seu conhecimento. Beleza? A gente se vê então numa próxima aula. Até lá!